Olá, você sabe aqueles painéis que tem um botão verde que você aperta, liga determinado equipamento e tem depois um vermelho para desligar? Pois é, isso é muito utilizado na indústria, mas você sabia que você pode criar um circuitinho desse para utilizar aí na sua casa? Por exemplo, no sistema de filtragem de um aquário, de uma bomba de água para qualquer aplicação? Nós vamos mostrar aqui nesse vídeo como emprestar esse conceito da indústria para que a gente possa utilizar nos equipamentos residenciais. O que nós vamos utilizar para esse circuito é, primeiramente, um contator. Eu tenho aqui um contator WEG, esse é o modelo CW0710 30V16. Bom, o que é importante? Esse é um mini contator, ele é um equipamento de porte pequeno, como a gente pode ver. Normalmente ele é utilizado como contator auxiliar, mas dependendo da carga que você tenha, ele pode ser suficiente, né? Esse modelinho que eu tenho em mãos aqui, ele é um contator com capacidade para até 7 amperes, então não é muita coisa. Se você tiver um equipamento maior, algo assim, você pode utilizar um contator aqui como esse, né, de 25 amperes, que a gente já utilizou em outros vídeos. Mas por que eu estou utilizando esse daqui? Porque para fazer essa conexão que nós mostramos, nós precisamos de um contator que tenha um contato auxiliar, normalmente aberto, que é o caso desse. Esse contator aqui de maior porte não tem, nós poderíamos comprar separado e conectá-lo aqui. Ele tem essa possibilidade de você conectar um outro contator que é fininho, né, auxiliar, somente para fazer esse tipo de conexão. Mas como ele não tem, nós vamos utilizar esse pequenininho. O que nós temos aqui nesse contator, né? Nós temos aqui a 1 e a 2 são as entradas de alimentação. Ele é um contator de 110 volts, acho que não dá para ver no vídeo aqui, mas a bobina dele aqui tem a marcação de 110, isso é muito importante, né? Porque existem contatores com bobinas de 24 volts, 220, 110, é importante você comprar aquele adequado para você. Aí ele tem aqui o contato normalmente aberto, a gente vê um NO aqui, então esse é um Normally Open, né, em inglês, normalmente aberto, esse é o contato que nós vamos utilizar como auxiliar, e depois ele tem 3 outros contatos que são utilizados para carga, é aqui que a gente vai ligar o equipamento que a gente quer acionar. Então ele permite aqui a ligação de 3 fios, ou seja, um equipamento trifásico. Como falei, obviamente você vai precisar de um contator adequado para o equipamento que você vai ligar. Então se é uma bomba de água que tem uma alta potência, você vai precisar de um contator de mais alta potência. Se é, como nós falamos, é um sistema de filtragem de um aquário, de uma piscina que tem uma baixa potência, você pode usar um contator menor. Tem que ser adequado à sua carga. Bom, para fazer esse circuito aqui, nós vamos precisar também dos botões pulsadores, né? Então eu tenho um botão que eu vou utilizar para desligar, que é esse vermelho, e tem o botão que nós vamos utilizar para ligar, que é o verde. Qual a diferença entre esses botões? Os dois são botões, né, de pulso, são botões pulsadores, né, como são chamados, mas qual a principal diferença entre eles, né? Não é a cor, a diferença é que este vermelho ele é normalmente fechado, veja, ele tem um NC. Isso significa o quê? Normally closed. O que é um interruptor normalmente fechado? Significa que ele está, nessa forma que ele está aqui, conectado. Se eu passar uma ligação, uma conexão entre esses dois terminais aqui, ela vai estar ligada, ele está em contato. A hora que eu pressionar, ele desconecta. Então ele desconecta quando é pressionado e está normalmente fechado esse contato dele. Já o verde, ele é NO. Normalmente aberto, é exatamente como este aqui, esse auxiliar aqui que é NO. Significa porque NO, novamente, né, em inglês, Normally Open. Então significa o quê? Que nessa forma que ele está aqui, sem estar pressionado, ele está aberto, ou seja, não passa nada entre um terminal e outro. E no momento que eu aperto, e ele é momentâneo, né, nesse momento que ele está apertado, vai passar, vai ser fechado o circuito entre esses dois terminais. E esse aqui é o contrário, no momento que eu apertar, ele vai abrir o circuito. Bem, como é que nós vamos fazer isso funcionar? Inicialmente nós vamos fazer uma conexão aqui simples para a gente demonstrar, ligar como carga aqui uma lâmpada, que é só um exemplo, né, para a gente ver funcionando. E para isso nós vamos utilizar um disjuntor aqui para mostrar como ficaria essa ligação. Vamos lá então.
Bem, esse aqui é o disjuntor que nós vamos utilizar para automatizar o nosso circuito. Então, um disjuntor comum, aliás, é nessa posição, né, que ele fica. Aqui ele está ligado, aqui desligado, é um disjuntor de 25 amperes. E eu já previamente conectei aqui uns fios nele. Nós temos aqui na entrada dele, vindo da rede, essa tomada aqui que nós vamos conectar na rede. Então, esse fio aqui faz a entrada dele, a entrada de energia. Então, quando nós ligarmos, ele vai passar energia para cá. Vamos deixar ele aqui numa posição fácil da gente enxergar. E aqui eu liguei duas saídas, né? Uma para a nossa carga e uma para a parte de controle, né? Que é a parte que a gente vai utilizar na bobina aqui do nosso contator. Então, o que nós vamos fazer inicialmente, né? Ligar a carga, que vai ser aquilo que vai alimentar, né, o dispositivo. Nós temos aqui, como nós mostramos, esses 3 terminais que são de carga, né, entradas e saídas. Eu vou usar somente 2 deles, porque nós estamos aqui com um circuitinho bifásico, né? Se fosse trifásico, aí nós teríamos a possibilidade de usar os 3, né? Mas não é o caso. Então eu vou ligar esse aqui e na saída deles eu já vou ligar o que vai simular a nossa carga, que é essa lâmpada. Vamos fazer essas conexões então e aí a gente volta a comentar como ficou. Bem, nesse momento então nós já temos a carga ligada, ou seja, se eu ligar o disjuntor aqui e acionar o relé, ele pode ser acionado aqui manualmente, né? Mas se eu acioná-lo aqui, o que vai acontecer? Eu vou acender a lâmpada, porque a energia está passando aqui. Bem, vamos agora ao nosso circuito de comando, né? O que vai ser o circuito de comando? Vai ser aquele que vai acionar a bobina do nosso contator. Então nós vamos ligar ao A1 e A2. Eu vou ligar o A2 diretamente aqui. E vou ligar só para a gente testar o A1 também diretamente, né? O que vai acontecer quando a gente ligar a energia? Eu já estou alimentando aqui a bobina, então o contator vai fechar e ao mesmo tempo, né, estou alimentando a carga, que é a lâmpada, então ela vai acender. Vamos só fazer um teste, ver se as ligações estão corretas. Eu vou ligar isso então à energia. Está ligado. Vamos ligar então o disjuntor. Vejam que a lâmpada acende porque o contator está já, o circuito de comando dele está ligado direto. Agora eu vou desligar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse circuito de comando aqui esse botão, que é o botão de partida. Então eu vou interromper, né, uma das conexões e vou ligar no botão e do botão voltar para cá. Vamos lá então. Muito bem, o que nós fizemos então, né? O mesmo circuito, nós estamos com a alimentação da carga já direto por esses 2 terminais aqui. Deixamos o do meio vazio, porque não é trifásico, nós estamos só com duas fases, na verdade fase neutro aqui, porque é 110. Estamos alimentando também o circuito de comando do contator, que é a bobina. Então esse fio preto que sai aqui do disjuntor, um deles vem direto para o A2 aqui, e o A1 eu interrompi utilizando esse botão, que é um botão normalmente aberto. Isso significa o quê? Que na forma que ele está aqui, sem estar apertado, ele não está funcionando, não está fechando o circuito. Então vamos agora fazer um teste. Eu vou ligar a energia. Notem que nada aconteceu, porque esse botão está interrompendo. No momento que eu aperto o botão, a lâmpada acende, e quando eu solto o botão, ela apaga. Mas não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que eu aperte e a lâmpada permaneça acesa. Mas como ela vai permanecer acesa se eu estou com um botão aqui que, ao soltar, ele volta e desliga o circuito, ele abre o circuito? Então aí que está o segredo desse contato que a gente vai fazer agora, da utilização desse contato aqui auxiliar que o relé tem. Nós vamos fazer o que é chamado na indústria de circuito selo. Nós vamos utilizar esse contato aqui em paralelo com esse botão. Espera aí, é isso mesmo.
O que é paralelo? Eu vou pegar um terminal do botão, vou ligar a um terminal desse meu relé auxiliar, que também é normalmente aberto, ele é igual a esse botão, e o outro eu vou ligar ao outro terminal. Ele vai ficar em paralelo. Vai acontecer o quê? Quando eu acionar, ele vai fechar junto. E aí o botão vai voltar, mas ele vai manter o circuito funcionando porque ele está fechado. Então esse é o papel desse contato auxiliar que nós temos aqui, também normalmente aberto, igual a esse botão. Vamos então fazer essa ligação e ver como isso vai funcionar. Bem, como ficou então as conexões, como ficaram as ligações, né? Nós tínhamos já esses fios pretos, que são o nosso circuito de comando. Então nós temos aqui, saindo do nosso disjuntor, um fio preto que vai direto para um dos polos aqui, né, o A2 da bobina. O A1 da bobina nós interrompemos passando pelo botão. Então quando a gente apertava o botão, ele fechava a bobina e acendia a lâmpada. Só que nós percebemos que ao soltar o botão ela apagava. Agora o que nós fizemos? Nós colocamos esses fios brancos, né? Então vejam que um sai desse lado aqui e vai para um dos polos do contato normalmente aberto, que é o contato auxiliar aqui do disjuntor. E o outro vem do outro lado. Então, exatamente isso, né? Nós estamos colocando esse botão em paralelo com esse contato auxiliar aqui do disjuntor. Então, o que vai acontecer? Quando eu acionar o botão, ele vai fechar a bobina vai fechar os dois contatos aqui da carga, que está representada por essa lâmpada, mas vai fechar também esse contato auxiliar, que vai fazer o papel do botão. Então, na hora que eu soltar o botão, a energia vai continuar aqui. Vamos testar isso? Vamos ver se isso aí funciona? Parece meio mágico assim, mas vocês vão ver que não é. Então, liguei a eletricidade, apertei o botão e vejam que a lâmpada agora não apaga mais. Por quê? O contator aqui, ó, está mantendo a função do botão. Eu posso apertar o botão aqui quantas vezes eu quiser, que não vai funcionar mais. Bom, como é que eu desligo isso agora, né? Para desligar esse circuito aqui agora, por enquanto, só cortando a energia total dele. Vamos agora instalar o botão vermelho para desligar, né? Que é um botão normalmente fechado. Então o que nós vamos fazer vai ser colocar esse interruptor nesse circuito aqui de alimentação da bobina. Nós vamos interromper e quando a gente apertar ele vai cortar. Vamos então fazer essa conexão. Muito bem, conexão terminada então. O que nós fizemos agora foi interromper o circuito aqui de alimentação da bobina por esse botão. Essa parte aqui nós já havíamos testado, então ele está em paralelo aqui com o relé auxiliar, né, do nosso contator, de forma que quando eu aperto o botão a energia fica ligada. Vamos testar agora o circuito completo. Então liguei a eletricidade, apertei o verde, ele acende. Posso apertar o verde aqui quantas vezes quiser, não acontece nada. E ao apertar o vermelho, desliga. Então vejam que interessante, o verde liga, o vermelho desliga e nenhum deles tem ação quando está no estado, né? Quer dizer, posso apertar o vermelho quantas vezes. Qual que é uma das vantagens desse tipo de ligação e por que ele é tão usado na indústria? Primeiro, porque o contato aqui do operador, né, com a linha de carga é momentâneo, ele vai apertar e pronto. E segundo, porque nós podemos também ter a seguinte situação, imagine que nós tivemos uma queda de energia, né? Então o equipamento está ligado, a energia cai, ao retornar a energia, ele não liga novamente. Isso é um primeiro ponto de segurança muito importante. Se nós utilizássemos uma chave aqui, um interruptor que fosse permanente, ao voltar a energia, ele retomaria, né, ligaria novamente o equipamento e pode ser algo perigoso. Se pensar numa indústria, em algo assim, você pode estar com alguém correndo risco aí, se isso acontecer. Então veja, além de ficar uma coisa muito interessante, né, para você utilizar aí, como nós falamos, né, numa bomba de água, num sistema de filtro, naquilo que você achar que fica interessante nessa casa, você pode utilizar esses dois botões. Existem à venda, inclusive, caixinhas já prontas, né, com os dois botões, fica mais bonitinho do que eles soltos aqui. E aí, lembrando, né, você vai precisar
de um contator que seja adequado ao equipamento que você vai ligar. Então, dependendo da potência ali da bomba que você estiver ligando, ou o equipamento que for, você precisa colocar um contator aí com uma capacidade, né, de suportar a corrente adequada. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha mostrado aí como funciona esse sistema e como você pode eventualmente utilizar aí para algum equipamento que você tenha na sua casa. Não esqueça de deixar o seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas e inscreva-se no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá!